é por não falar em felicidade que eu não gosto. Bom, nós estamos aqui com o Admilson Prates, meu companheiro, amigo. Ele é professor de filosofia, mestre em ciência da religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Agora doutorando, né, Admilson? Pela mesma também universidade. Pela mesma universidade. E eu gostaria que você me ajudasse, Admilson, a debater um assunto bastante complexo, né, que é felicidade. Né? E partindo de quê? Eu propus um tema para os alunos com base num texto do Contardo Caligares, que escreve na Folha de São Paulo. E aí ele faz o seguinte, a partir daquela notícia que foi veiculada primeiro na internet a respeito de um garoto acorrentado pelos próprios pais, e os pais justificaram que o acorrentaram para que ele não se envolvesse ainda mais com as drogas, enfim. Consideraram que era a única alternativa que eles tinham, porque já não acreditavam mais nas instituições públicas, né, polícia e tudo mais. E aí, certamente, sabendo disso, né, a mídia, o jornalismo, isso aconteceu numa cidade do interior do Paraná. Né, então, os jornalistas de perto indagaram, né, e o pai responde que, em outras palavras, é claro, responde que pai e a mãe responde que prefere acorrentar o filho a que no futuro esses mesmos jornalistas venham acusar de que eles não foram pais. Né? E aí, nessa linha, o Contardo faz uma reflexão a respeito dessa relação pai-filho, né? Que não é... Ele diz que quem considera que criar filhos é um mar de rosas, certamente não tem noção do que é isso. Né? E aí ele cita um pesquisador, um especialista na área, pesquisador, um curioso e entendido estrangeiro, né? Daniel Kahneman, em 2004 fez uma pesquisa e apurou que as pessoas não eram muito felizes realmente em criar os filhos. E aí ele chega nessa mesma linha a afirmar que filhos e dinheiro são coisas erroneamente entendidas como aquelas que podem nos fazer felizes. E aí a afirmativa polêmica, não? Filhos e dinheiro são erroneamente entendidos como coisas que nos fariam felizes. Parece que não é esse o pensamento comum, né? Obrigado pelo convite, Leza. A ideia, a gente tem costume de pensar, associar imediatamente felicidade a dinheiro. Uhum. A gente associa imediatamente felicidade a consumo. Por outro lado, se associa felicidade a filhos, porque se associa imediatamente a continuidade da sua vida. Por quê? O ser humano, boa parte dos seres humanos, eles têm medo de morrer, ou então não querem morrer. E uma forma de manter a eternidade é ter filhos. Uhum. Isso seria uma ideia que fica no imaginário. E algumas pessoas se sentem até culpadas, maioria mulheres, uhum. de chegar aos seus 30 anos, 32 e 35 anos e não terem filhos. Uhum. Mas boa parte delas se sentem culpadas, acho que não tanto partindo delas, mas da própria sociedade que pergunta, e aí, vai ter filho? Quando vem o filho? Então a gente começa a pensar o que é felicidade. E a felicidade ela é um grande problema. Você pode estar percebendo ela como um mascaramento da realidade, uma ideologia. Certo. Como um elemento, como uma categoria de controle social. Controle. Porque se você não tem a ideia do controle transformada em felicidade, de realização, o capitalismo fica estagnado. Uhum. Então nós associamos... Existe uma ditadura da felicidade, então. Uma ditadura, imposição. Uma imposição do modismo do que é felicidade e associar imediatamente ao dinheiro, ao consumo. Então isso é novo.
Isso nessa é novo, perspectiva. é novo. O capital ele tem que gerar necessidades artificiais e felicidades momentâneas. E eu tenho que descartar imediatamente. Por isso que hoje, você entender dinheiro e filhos não trazer felicidade. Por quê? Porque pouco dinheiro não traz. Porque pouco dinheiro vai permitir você comprar uma BMW. Pouco dinheiro não permite você ter uma casa em Miami e outra possivelmente num campo ou em uma praia ou ter um pedacinho na lua. Então você volta para a questão do dinheiro. O que seria o dinheiro na nossa sociedade hoje? Seria um elemento de definir o indivíduo no lugar que ele ocupa, o status. E com dinheiro eu expresso a casa que eu tenho, o carro que eu tenho e as viagens que eu vou fazer. O que a cidade de consumo faz? Ela lança modas. Hoje, o bacana, o legal, o bonito e ser feliz é ir para Punta Cana. Bonito, ser legal, ser feliz. E dar o relatório, né? E dar o relatório, e fazer o blog que você está indo. Você tem que comunicar para o outro que você foi. Você tem que se expor. É uma felicidade da exposição exacerbada. Você tem que ter o blog, tem que ter o Facebook, Mas isso é a felicidade? o Twitter. Pergunta para um adolescente de 15 anos se não é. Pergunta para a menininha de 10 anos se não é. Os meninos já nascem com login e senha hoje. E Facebook, e blog. Mas não existe um outro conceito de felicidade coexistindo com esse? Ou existem vários? Existem vários. Aí nós não podemos jogar todo mundo na mesma forma. Isso. Na mesma forma. Por exemplo, Não falar de dinheiro do que e de predomina, filhos, né? mas depende da cultura também. E depende das relações que são construídas, como o pesquisador diz. Dinheiro e filhos não são garantias de felicidade. Para a nossa sociedade agora, eu não sei qual país que fez a pesquisa, possivelmente é no país capitalista. Por quê? Porque filhos, nós vivemos numa sociedade individualista. Filho vai roubar seu tempo. Em vez de você dedicar a você, você vai ter que transferir sua energia para ele. Aí já não traz tanta felicidade. Você queria viajar, trocar de carro, essas coisas. Por exemplo, tem um caso de um casal que a esposa desejava ter filhos. Certo. Ter um filho, mas não conseguia ter filho. Até que ele consegue fazer uma reserva financeira e chega para o marido: agora nós já temos dinheiro para ter um filho, para fazer o tratamento. E ele: eu vou comprar a moto do meu sonho. Pronto. Eu vou ter o filho, eu vou comprar a moto do meu sonho e fazer a viagem que eu gostaria de fazer de moto com os meus amigos. Porque filho é uma despesa. É um quarto a mais, renúncia a mais na sua dinâmica, que é responsável, você lida com o inesperado. E dinheiro não traz felicidade? Não fica uma ideia perigosa, por exemplo, de que filho pode não ser a razão da felicidade, mas isso não anula a ideia de que pode ser também. Filho vai morrer, pode morrer primeiro que você, e aí sua felicidade foi embora. E aí? Por que não? Por que não pode aí ser? Aí tem que ter filho todas as vezes? Não, mas e a memória? A felicidade não pode ser perpetuada pela memória? Aí você tem que ter um filho para te fazer feliz? Não. Eu estou querendo dizer, se tem um filho, é infeliz? Não sei, não ter um filho é infeliz? Também não. Aí a gente tem que sair dizer da coletividade. Porque senão pode ficar uma questão, uma coisa meio que maniqueísta, entendeu? Tem um filho, é infeliz. Não tem, é feliz. Então, não tem, é infeliz, e tem, é infeliz. Você tem hoje clínica. Então, qual é o norte disso aí? Qual é a direção da felicidade? O norte, eu vou te dar um outro exemplo. Nós temos clínica de reprodução humana assistida. Sim. Você vê casais gastando 25 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil reais. Querendo ter filhos. Para ter filhos. E às vezes tem 3. Tem 3. Aí ficam mais infelizes ainda. Não sei. Aí tem que perguntar para eles. Exatamente. Tem outro caso. Na África... Existe um ponto em comum entre os felizes. Qual é esse ponto em comum? Eu não sei, deixa eu voltar lá na África.
Depois eu volto nessa aqui. Lá na África, Inclusive, esse ponto em comum deve ser incomum entre os africanos e os não africanos. não sei. Eu não sei. Eu só sei que lá algumas tribos africanas, na África Negra, sobretudo a África Negra, você tem que ter filhos. E o filho não é o pai biológico, ele é o pai biológico. Mas o filho, ele é filho de todos os irmãos do pai biológico. E ele é filho da mãe biológica, mas é filho de todas as mães. Ele é filho das irmãs da sua mãe. Sociedade tribal normalmente é assim, não? Mas você tem uma ideia interessante. Por que eu tenho que ter filhos? Para cuidar de mim depois que eu morrer. Por quê? Você não tem uma sociedade imediatista. Somente pautada no aqui e faz diferença. no agora. Eu tenho culto aos antepassados. Sim. E eu conheço a minha geração. Eu sei quem é meu pai, meu avô, eu sei de onde que eu venho. E eu tenho o meu próprio Deus. Se ele é estéril ou impotente, não consegue ter filhos, ele tem um problema sério. Quem vai honrá-lo, reverenciá-lo depois de morto? Esse é o problema. Então, ter filho naquela localidade é sinônimo de ser feliz, de ser lembrado. Você ter se realizado. Então podemos pensar que felicidade então pode ser realização. O ponto comum pode ser a realização. Edmilson, voltando um pouquinho, saindo desse momento do capitalismo, vamos fazer uma viagem no tempo. Como é que era a felicidade para os gregos? São vários gregos. Você tem o período de Platão, Aristóteles, você tem o período dos hedonistas, dos estoicos, e assim vai. Vamos pensar ali Aristóteles. Certo. O homem feliz é um homem racional, cidadão, maior de 21 anos, que tenha posses e que lida com o destino da cidade. Ele tem uma relação entre política e ética. Essa é a felicidade, uma cidade justa, onde você pensa coletividade. As mulheres eram felizes? Você não pode... Porque as mulheres na Grécia, elas não entram, não são cidadãs. E elas não têm consciência, elas são homens incompletos. Enquanto homens incompletos vão lidar somente com a casa, com o oiko. Aí você vai ter os hedonistas, que vão ter preocupação com o prazer. E você tem o Epicuro, que vai falar do prazer, mas um outro tipo de prazer, o prazer da amizade, o prazer espiritual, o prazer da medida certinha. Você gosta de pudim, coma. Mas você vai comer não mais, não menos, até o momento do prazer. Naquele momento ali, ponto. Aí para. Esse é o prazer, nem mais, nem menos. Aí você tem uma felicidade. São chamados os jardins de Epicuro. Mas se você tem um contraponto aí, enquanto que Aristóteles fala, toda a preocupação ética, política, uma filosofia aristotélica está preocupada com a vida na polis. Os helenistas, o Epicuro, por exemplo, está preocupado em um indivíduo relacionado com o cosmos. Com o cosmos. Como é que ele vai viver? É uma boa vida. Viver bem. Ok. Quanto você vai ter com os estoicos, chamamos de apatheia. É a aceitação de tudo. De bom e de ruim que acontece na minha vida. Eu não tenho controle sobre essas coisas. Aí você pode pensar também o mundo cristão também. Com o advento do cristianismo. Onde é que está a felicidade? Nesse mundo? Não. A felicidade está em Deus. A felicidade está na graça. Aí você vai ter vários místicos cristãos com essa temática que vai se encontrar em Deus. E pronto. Aí você tem essa discussão que vai acontecendo a cada momento com uma nova versão, com uma nova cara, com um novo posicionamento. Aí você me pergunta hoje, o que é felicidade hoje? Eu não tenho a menor ideia. Aí vai ter que perguntar para cada um. Cada um constrói a sua. Constrói, mas se você perguntar para um capitalista, você olhar na TV, olhar na internet, você vai entender que ser feliz hoje é consumir.
Mas se você olhar... Tem poder para isso. Ter poder de compra. Mas se você olhar com mais cuidado, o que não é ser feliz hoje é ser levado pelo modismo, pela moda. O que não é ser feliz hoje é consumir. Não é que você não vai parar de... É paradoxal, né? Não é que você vai parar de consumir. É a medida. É a justa medida. Aí você volta em Aristóteles ali. Não é nem o excesso, nem a falta. É o equilíbrio. É o metro. Bom, eu tenho que ir a Punta Cana. Por que eu tenho que ir? Só porque a mídia está dizendo que é feliz quem vai a Punta Cana? Aí só é feliz quem usa Nike? Aí só é feliz quem usa a camisa do Cruzeiro ou do Atlético? Só é feliz quem não tem usa nada disso? Quem não usa nada disso, que escolheu não usar nada disso, ele é infeliz? Que ele observou o absurdo que é? Então você pode entender que a contemporaneidade nos trata assim como nós tratamos uma mula e coloca uma espiga na frente dela. Vai atrás. Ela nunca vai comer. Mas sempre vai ter a ilusão que está chegando. Então, a felicidade pode ser construída de maneira significativa quando você faz perguntas. E pergunta que vai desestruturar o que está sendo apresentado. Porque todos querem vender. Todos querem ter lucro. Desde o ar-condicionado até o tênis, o cinto, a cueca, a calça jeans, o bairro que nós vamos morar. Tudo isso. Ali é um grupo que mora. Ali é outro grupo. A xícara que nós vamos tomar um chá e vamos tomar um chocolate. A máquina que nós vamos tirar fotografia. O celular. Uma conversa. Jogada fora. Aí que entra. Quando você senta para conversar sem propósito, você vai para um lado, você vai para o outro e não tem compromisso com a felicidade, com a conversa, isso pode ser uma grande felicidade, você não vê o tempo passar. Então você tem que pensar a felicidade para não ser escravizado por ela, porque o grande problema da sociedade hoje chama felicidade e amor. Eu faço isso para ser feliz. Então você vai matar o outro? Eu faço isso porque eu amo. Então você vai poder matar o outro? O feliz é egoísta? Ele tem que ser egoísta? Tem. Aí que entra a grande sacada da felicidade. Egoísta. É saber quem você é. E saber que tudo passa. Sobretudo você mesmo. E isso você considera que é um egoísmo? Quando você cuida de você... Egoísmo numa perspectiva negativa mesmo? Não, numa perspectiva... Aí não vai trabalhar com dualismo. Quem cuida de você é você, ninguém mais. Ou você está bem e as pessoas vão aproximar de você, ou se você vai estar mal. Então eu não poderia considerar essa ideia de egoísmo como oposição ao altruísmo. Não, não pode misturar egoísmo com egocêntrico. O egocêntrico ele é doente. É como se tudo girasse em torno dele. Ele é cheio de caprichos e de birra. Autoconhecimento. Sabe, então você pode ir, o que você quer, o que você não quer, o que você vai fazer, o que você vai fazer. Você tem seu estilo de vida. Todo mundo vai fazer aquilo? Eu posso fazer. Eu também posso não fazer. Mas eu com uma ideia. Por que eu vou fazer? Por exemplo, a grande questão de ser feliz. Quem não leu Eclipse não está na moda. Todos foram assistir Eclipse. Aí joga lá. Aí você cria um mito em torno da felicidade. Ter a barriguinha daquele personagem, o cabelo daquela personagem, usar o brinco daquela personagem. Eu sou feliz, eu me encontro. Não, talvez eu possa usar. Por causa disso, se eu não usar, eu vou morrer. Se você usar ou não usar, vai morrer do mesmo jeito. Agora, você tem que ver o que te liberta e o que te aprisiona. Eu penso que a felicidade estaria no nível da liberdade, onde eu me liberto e liberto o outro também. Evidentemente que no nível da personalidade, da formação da personalidade, a pessoa terá, o adolescente, por exemplo, ele deve ter mais angústia em relação à felicidade do que um mais adulto. Porque o amadurecido, suponho eu, ele tem mais experiência, e pela experiência ele vai ter mais autoconhecimento. Nem tanto. Eu sei. Não estou condicionando isso, eu estou condicionando ao maduro, entendeu? Não à idade. É possível que chegue uma idade e não tenha maturidade. Não tem. Mas eu digo de um adolescente que evidentemente não é maduro. E não sendo tão maduro, ou não sendo maduro, ele está mais suscetível a essas forças, né, da sociedade, do gosto, da aceitabilidade, e, portanto, preocupado por ser aceitável, ele vai na onda do que é o determinado pelo outro, ou pelos outros. O adolescente é um perturbado. Ele não sabe o que ele quer.
Ele está tentando descobrir o que ele Não quer. quer também não quer saber nada também não. Ele é um cara só para encher o saco. Isso é fato. Por quê? Ele é criado para isso. Ele é criado E é pra... bom que seja assim, né? Não sei. Alguém ganha com isso. E isso que entra. Aí eu vou explicar. A adolescência é uma invenção da nossa sociedade, inventado pela sociedade de consumo. Você vê algumas sociedades que não existe adolescência, existe criança e adulto e pronto. Aí você tem que ter essa fase para gerar o consumo. Aí você vem psicólogo que explica, vem médico que explica, o sociólogo. Isso é invenção. É uma narrativa inventada. Você vê que a adolescência vai aumentando. Vai aumentando. Você tem adolescentes com 30 anos, não sair da casa do pai, chamada geração canguru, e vai chegar aos 40. Aos 40 anos, 50 anos, se bombear. Isso você vai esticando isso, esticando. Chama o que é isso? O que é um adolescente que com essas birras todas? Que não tem pai, não tem mãe. Só tem mídia. E a mídia, ela para a sociedade de consumo, a sociedade neurótica. Você tem que criar adolescentes neuróticos, preocupados com a franjinha e tudo. Então, a tecnologia tem uma interferência violenta sobre a concepção de felicidade, né? Nos tempos, né? A tecnologia, ela... Vamos pensar. O mito de Dédalo e Ícaro. O pai fala, toma cuidado. Nem muito alto, nem muito baixo. A tecnologia é assim. Tanto ela pode nos ajudar, quanto nos atrapalhar em tudo. E é importante até que a tecnologia ela rompe padrões de comportamentos, ela afeta a dinâmica todinha de uma sociedade. Por exemplo, a invenção da calça jeans alterou todo o nosso comportamento. A invenção do quadro negro e o giz afetou toda a dinâmica da educação. Antigamente você estava aqui, vem cá, vamos ler aqui. Agora senta aí e coloca 50. Um computador. Afeta tudo. E tudo isso, a gente tem que começar a interrogar sobre isso para não achar que tudo é natural. Por exemplo, daqui a um tempo, a pessoa não vai saber que tem uma pessoa aqui atrás das câmeras filmando, vai achar que é natural, que só clicou que já está lá. Tem gente que acha, coloca lá no Google que você vai achar, mas tem alguém que alimenta aquilo. E quem é esse indivíduo que alimenta? Ele está com dor de barriga, ele vai ter que fazer a feira dele, ele está pegando ônibus, carro, como é que está a poluição, a empresa paga ele em dia, como é que está, ele está pensando na previdência privada dele, o Estado está fazendo isso, não sei. A adolescente, ele está aí para consumir, se os pais não tomarem cuidado, mas boa parte dos pais não são pais, são adolescentes também, e quer ser adolescente, que eu vou vestir a roupa dos filhos, frequentar os mesmos lugares, ter o mesmo corte de cabelo. Então você vê uma casa só de adolescentes. Não tem pai nem mãe, mistura tudo. Mas isso não impede de haver ali uma felicidade. Não sei se são felizes. São ou não são. Mas se tiver o carro do ano, a casa no bairro tal, o micro-ondas e comendo hambúrguer no McDonald's e que todos... tudo isso. Se essa família, todos podem ir ao shopping e consumir, pergunta, eles são felizes. Porque os nossos deuses hoje, antigamente nós tínhamos os deuses das catedrais. Nós vimos as catedrais, olhávamos para os nossos santos e desejavam ter a perfeição deles. Hoje nós vamos também às nossas catedrais, chamadas shopping center, e olhamos para os nossos deuses, as vitrines, e queremos ser daquele jeito, daquela forma, e levar para casa. Aquela imagem. Fechando essa discussão, você poderia então fazer uma consideração. Se felicidade, essa perturbação toda, você como um pensador que é, qual seria um bom antídoto, alguma forma que nos protegeria de tudo isso aí? Sócrates fala uma coisa interessante. É bem pensar para bem viver. Interrogar a si mesmo a todo instante sobre a vida que tem e sobre a vida que quer levar. Aí não precisa de muita conversa, não. Porque isso é também. Mas o ponto é isso. Sim. Acho que é isso. Muito obrigado, Gilson. Obrigado. Certamente a gente se acrescenta bastante com a reflexão que você nos permitiu sobre felicidade. Viu?
Tranquilo. Os meninos vão ter certamente também ideias para poder acrescentar em seus textos, reflexões para poder produzir uma argumentação consistente. Valeu. Isso. Obrigado. Obrigado. Não é por não falar em felicidade que eu não goste de felicidade. Não é que eu não goste de felicidade, é por não falar em felicidade. E é por falar em felicidade que eu não gosto de falar em felicidade. Não é por não falar em felicidade que eu não gosto de felicidade. Não é que eu não goste de felicidade,